Amado Deus, obrigado, Jesus, pela alegria de poder estar aqui em Tua casa nesta manhã, no intuito de cooperar com os nossos irmãos a partir de subsídios da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a vida do meu amigo Júnior, o Rony, a minha vida, que estamos aqui a Teu serviço. Nos use como instrumentos de bênção, de modo que aquilo que falarmos possa ser edificante para aqueles que ouvirem. Isto é o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder recebê-lo aqui nesta manhã, a fim de mais uma vez dialogarmos assuntos da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando você que nós estamos no segundo trimestre estudando sobre dons espirituais e ministeriais e chegamos à altura da lição 7, onde falaremos sobre o ministério de profeta. Você já parou para refletir sobre o ministério do profeta no Antigo Testamento e no Novo? Já fez a distinção entre o falso e o verdadeiro? Com estes spoilers você vai poder agora acompanhar os tópicos que serão discutidos por mim e pelo Júnior. Eu quero de antemão pedir que você se inscreva no canal. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo e não se esqueça de deixar o seu like ou, de repente, o seu dislike. Nós temos aqui na lição de número 7 o texto áureo pautado na carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 12, versículo 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática afirma dizendo: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está pautada nas cartas de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 29, e Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Eu já quero convidar para introduzir e comentar o profeta no Antigo Testamento com vocês, meu amigo Júnior Santiago. Bom dia, Júnior, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Diego, meus irmãos, prazer de novo estar com vocês aqui. E essa lição, tratando sobre o ministério de profeta, ela vai afunilar um pouco a função, o sentido, o propósito desse dom ministerial que é essencial para a igreja. Tanto no Antigo Testamento, no sentido de formação do povo de Israel, formação do que seria a igreja, e também no Novo Testamento, além da importância desse ministério para nós hoje, já que nós acreditamos na contemporaneidade dos dons espirituais e ministeriais. Com relação ao profetismo, no Antigo Testamento, nós temos primeiro que conceituar o que é esse profeta, depois discernir o seu ofício e entender esse profetismo. O conceito de profeta vem de uma palavra no Antigo Testamento hebraica chamada Nabi, que tem o sentido de falar à frente ou aquele que fala na frente. No contexto do Antigo Testamento, o profeta ele era tratado como um porta-voz, como um embaixador, um representante de Deus que falava as palavras de Deus. Tanto é que haviam fórmulas, é muito comum você ler no Antigo Testamento, e os profetas começarem com algumas fórmulas, como assim diz o Senhor, veio a palavra de Deus a... Todas estas fórmulas de introdução a um dito profético basicamente têm relação com essa função de profeta, com aquele que fala à frente. O profeta ele era consultado no Antigo Testamento acerca de grandes decisões para tentar antecipar o futuro, tentar entender o que aconteceria segundo a vontade do Senhor. Muitas decisões de reis e de nações eram tomadas a partir de uma primeira consulta
a um profeta. Nós vemos isso em vários textos na Bíblia, mas principalmente nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que falam sobre esses conflitos entre os reis, juízes de Israel, e aí as respectivas atuações dos grandes profetas durante os reinos, tanto de Judá quanto no reino de Israel ou no reino consolidado. Quando a gente olha para a questão do profeta como embaixador, ele fala tanto à nação de Israel no Antigo Testamento, aí nós podemos citar como exemplo Jeremias, Ageu, Zacarias, que são profetas que falaram basicamente à nação de Israel, incentivando, corrigindo, exortando, e também a povos estranhos. Um clássico exemplo é o caso de Jonas, que fala a Nínive, mas também temos outros, por exemplo, que é como Isaías, que fala a outras nações, ao Egito, a Sidom e a outras nações além do povo de Israel. Nós também podemos falar de profetas que exerceram outras profissões, outros ofícios além de ser profeta. Samuel, por exemplo, que exercia a função de rei, sacerdote e também como profeta. Nós vemos vários profetas escritores no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Daniel são os chamados profetas literários. Nisso, nós evidenciamos o conceito deste profeta que fala as palavras de Deus, como eu já disse. E a partir daí, o seu ofício é a de receber a inspiração divina, aquilo que o Senhor quer dizer ao povo, e aí transmitir de forma fidedigna. Perceba que há uma diferença entre o profeta no Antigo Testamento e aquele feiticeiro, ou mago, ou sábio de outras nações, com quem os próprios hebreus se relacionavam no Antigo Testamento, durante o período do Antigo Testamento. Eles não eram pessoas que paralisavam diante de uma ação divina e a partir daí, de forma estática, virados os olhos, com todo um certo cenário, dizer as palavras de Deus. Não, eles recebiam uma inspiração divina que os usava como vaso realmente, como pessoas que ouviam a voz de Deus e filtravam essa voz, ouviam essa voz e passavam ao povo aquilo que Deus quis dizer, na linguagem do povo, no próprio jeito do profeta a falar, né, usando a sua própria personalidade. Portanto, o profeta no Antigo Testamento, ele recebia essa revelação de Deus e aí mostrava ao povo aquilo que estava oculto através da voz que Deus já havia, daquilo que Deus já havia dito para ele. Suas principais funções eram anunciar juízos, dar conselhos e também advertências. Quando a gente olha para essas fórmulas que eram utilizadas pelos profetas no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, nós podemos perceber o quão importante era este ofício no Antigo Testamento, principalmente por não haver palavra escrita. Depois que a palavra escrita, que o cânon do Antigo Testamento se fecha, aí o profetismo passa a ter uma outra função. Durante este período no Antigo Testamento, os profetas começaram a ser utilizados pelos próprios reis e passaram a habitar nas cortes. Nós vemos, por exemplo, na divisão do reino em 930 a.C., que os profetas que antigamente moravam praticamente com os reis passaram a ser perseguidos. Mas enquanto o reino estava consolidado, os profetas tinham lugar na corte. Exemplo claro é o exemplo de Natã, que vai até Davi a hora que ele queria para tratar de algum assunto. E Davi consultava a Natã e a outros profetas também. Acabe, por exemplo, tinha profetas profissionais que só falavam aquilo que ele gostaria de ouvir. Tá aí uma dica e um spoiler para você ver o que acontece quando você ouve falsos profetas. Você vai ouvir aquilo que você quer ouvir e não necessariamente aquilo que Deus quer falar. E a partir do momento em que os profetas passaram a ser perseguidos, eles tiveram um outro posicionamento, que aí entra essa questão do subtópico 3, do profetismo. Eles começam a confrontar a prepotência dos reis. O reino se dividiu, muitos reis passaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e aí os profetas entraram como embaixadores de Deus, avisando aos reis de sua prepotência,
de como os sacerdotes haviam se corrompido e como a injustiça imperava também no meio do povo e como o povo estava sofrendo por causa de injustiças sociais. A partir do século VIII a.C., nós vemos aí a restauração do povo de Israel. O povo começa a ser perseguido e aí entra os cativeiro babilônico, cativeiro assírio, e aí o povo começa a sofrer. Os profetas então passam a agir no meio do povo, alertando, aconselhando e estimulando o povo a ter esperança. Durante o período em que houve o exílio, muitos profetas foram perseguidos por sua voz. Durante o período de reconstrução do templo, é chamado de Segundo Templo, período do Segundo Templo, os profetas começaram a ir minguando nos seus ofícios. Começaram a aparecer poucos profetas que estimulavam o povo a permanecer na fé, até que chegasse o ponto em que silenciaram-se os profetas por causa da perseguição. E aí Deus preparava o mundo para receber um novo tipo de profeta, que começava a partir de João Batista. Mas aí é uma outra história e um outro assunto que vai começar a ser compartilhado com vocês sobre o exercício do profeta no Novo Testamento, através do meu amigo Diego. Diego, é com você agora. Muito bem, Júnior, é isso mesmo. O tópico de número 2 vai trafegar sobre o profeta no Novo Testamento. Nós acabamos de observar as informações deste ministério, ofício veterotestamentário, mas agora o tópico de número 2 esboça essas impressões que nós temos pelas lentes do Novo Testamento. Aqui nós vamos dialogar a partir da importância do ofício e da objetividade deste ministério. Com relação à sua importância, se nós retrocedermos à leitura inicial, bíblica em classe, textuário, nós perceberemos a fala de Paulo, tanto aos Coríntios quanto aos Efésios, a colocação secundária deste ministério que se dá após a função do apostolado. Nós percebemos, inclusive, que esse é um destaque feito pelo pastor renovado. Agora, de antemão, se faz necessário fazer a dissociação, a distinção existente naquela correlação costumeira entre o dom de profecia e o ministério de profeta. Você abre a Bíblia no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nos seus primeiros versos, e você percebe que ele está catalogado como um dom de elocução, o dom de profecia. Entretanto, nesse mesmo capítulo e também na carta aos Efésios, no final da carta aos Coríntios do capítulo 12 e na carta aos Efésios, você percebe que Paulo discorre sobre o profeta enquanto um dom ministerial. Essas correlações existentes são naturais, porém é preciso dissociá-las. O dom de profecia não necessariamente assegura que o mesmo sujeito que o executa também tenha o dom de profeta. São situações antônimas. Um não está relacionado com o outro, ainda que isso pareça ser bastante semelhante. Mas como o foco hoje é falar exatamente sobre o dom ministerial de profeta, cabe lembrar que, embora, como o Júnior colocou, o veterotestamentário, na visão do profeta, era um sujeito procurado, este não mais recebe essa procuração para receber orientações ou para dar orientações à sociedade. Eles são usados em fins especiais no intuito de revelar algo da parte de Deus. Essa é a sua essência. Este é o seu ministério. Aliás, o ponto seguinte, que fala exatamente sobre o ofício do profeta neotestamentário, nós conseguiremos ter essa percepção, justamente porque o profeta do Antigo Testamento apresentava um caráter, inclusive, de cunho nacional. Você olha para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, e você vê, nos primeiros versos, Deus ordenando Samuel a descer à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, que seria Davi. Esse papel não será desempenhado no Novo Testamento.
essa figura de caráter nacional não recai mais sobre o profeta neotestamentário. O profeta, lido como um dom ministerial no Novo Testamento, ele tem especificidade na igreja local, auxiliando e ajudando o papel pastoral, especialmente quando revela algo da parte de Deus pelo viés de sua palavra. Observe essa nota dada pelo pastor Elinaldo no ponto de número 2. Este sujeito era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Então, pelo viés da palavra de Deus, ele aplica e revela algo dado por ele em um caráter que, distinto da exortação ou da edificação em vias de fato, seria mais aparentemente exortativo. Esse é o papel do profeta no Novo Testamento. Ele se assemelha muito com a proposta de Paulo quando escrever a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e falara sobre a importância da palavra e de uma palavra que, no contexto do Antigo Testamento, ela não tinha as suas atribuições canonizadas, mas que agora, por um contexto eles já se utilizam e se embasam em escritos e em manuscritos veterotestamentários. E lá ele diz, essa palavra é poderosa para redarguir, para instruir, para corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Há uma nota interessante do pastor Elinaldo, quando ele diz que este ofício neotestamentário do profeta, ele não tem a intenção de predizer o futuro, adivinhar o presente e nem ficar fora de si. Essa última, acredito que Renovato tentou aí dialogar com algum outro movimento estranho, né? O profeta neotestamentário não tem essa vivência de sair fora de si, de descontrole, de desequilíbrio. Pelo contrário, se há uma fundamentação, essa fundamentação é a palavra de Deus. Observe, inclusive, além das vistas, a admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja, que são derivadas deste ministério, note que não é comum encontrarmos, inclusive no nosso ministério, em caráter hierárquico, a função de profeta. Você vai ver o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, mas você não verá alguém utilizando essa nomenclatura. Agora, ainda que isto não esteja evidentemente manifestado em uma credencial, isto não despotencializa ou diminui o caráter profético. O profeta é uma figura imprescindível e indispensável para o contexto da igreja local e atual. Por fim, observe que nós temos o objetivo desse dom ministerial. Qual é o objetivo, então, deste dom chamado profeta? É chamado por Deus, observe essa nota, a levar a igreja de Cristo a um processo de maturação. Inclusive, a demanda deste ministério, ela afunilava-se à camada de novos conversos. A igreja estava em uma crescente, especialmente no primeiro século, e este ministério profético abarcava estes irmãos novos conversos, tanto pelo viés da palavra de Deus, e a partir dela com o ensinamento, com a instrução, quanto também da revelação dada por ele a partir da iluminação da palavra. Observe, inclusive, que é preciso ressaltar que o dom de profeta não pode ser lido como algo fragmentado. O que é um fragmento? Um fragmento é uma parte de um todo, né? Não só este, como outros ofícios não podem ser lidos assim. Nós não podemos olhar, portanto, para a fala aos Coríntios e aos Efésios de Paulo e observar cada ministério como algo alocado, fragmentado, mas sim como um papel integrado. O profeta desempenha um papel do qual ele não pode se dissociar do evangelista, do pastor, do mestre, do doutor. Existe uma integralidade. É como se fosse uma engrenagem. Cada um desenvolve o seu papel
a partir de um outro papel desempenhado que beneficia o todo, né? E isso era uma das partes desenvolvida pelo ministério profético. Agora, uma nota para finalizar essa exposição e voltar a fala ao meu amigo Júnior, que vai discutir com vocês o falso do verdadeiro nesse caráter neotestamentário. Vale ressaltar que esse ministério de profeta é um ministério que se expõe com frequência à soberba. O risco de um ministério profético evidenciar a soberba é altíssimo. Por quê? Porque a soberba, para ser um pouquinho mais simplista na fala, se evidencia no orgulho. Então o risco desse ministério evidenciar de que ele é o causador daquilo, ou daquela fala, daquele acontecimento, é gigantesco. E é imprescindível, portanto, não só a este, mas com especificidade a este, que ele tenha autoconsciência de que é simplesmente um servo a serviço do reino de Deus. Agora com o Júnior, o tópico de número 3, que vai ser dialogado, o discernimento entre o verdadeiro e o falso profeta. É com você, Júnior. E esta parte, sabendo diferenciar entre o verdadeiro e o falso, é um ponto-chave nessa lição, porque é uma maneira prática de você entender o que o profeta deve e o que o profeta não deve ser e fazer para ser caracterizado como profeta. O pastor Elinaldo, ele foi muito feliz no seu desenvolvimento acerca do ministério de profeta aqui nesse terceiro ponto. A primeira coisa que ele destaca é uma continuação daquilo que o Diego acabou de dizer. O profeta, ele tem características bem perceptíveis e uma delas, na verdade duas aí, é a simplicidade e o amor. O pastor Renovato usou esses dois vocábulos para demonstrar que o profeta, ele não se ensoberbece, ele não levanta a cabeça nesse sentido, não infla o peito, tentando se autopromover. O verdadeiro profeta de Deus sabe do peso que carrega, né? De transmitir a palavra de Deus e muitas vezes, nesse sentido de igreja local, vai alertar a igreja sobre algo que está advindo, algo que está surgindo em direção à igreja. Por exemplo, um momento de perseguição, um momento de grande problema surgindo na igreja, ou mesmo o contrário, um grande livramento que virá por sobre aquela igreja local. Portanto, a responsabilidade do profeta é tamanha que ele não tem condições de levantar a sua cabeça ou inflar o seu peito, porque o peso é grande, a responsabilidade é grande. E nós vemos que outra característica do profeta é o grande amor que ele tem por essa obra, é o grande amor que ele tem pela palavra de Deus. Profeta que não lê Bíblia, profeta que não fala de Bíblia, não é profeta. Porque no final das contas, é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus, que vai regular essa atividade do profeta. Quando nós olhamos para um profeta como Jeremias, por exemplo, que, irmãos, convenhamos, já estudou a vida de Jeremias? Ele só sofreu. Mas algo marcante nele é o grande amor com que ele se movia para com o povo. O povo apedrejava, xingava, brigava com ele, desprezava e mesmo assim ele amava com grande ardor ao povo, pedindo a Deus pelo povo. Portanto, até mesmo foi chamado de profeta chorão. E o profeta tem este aspecto marcante de amar além da medida. Portanto, uma das coisas que você percebe no profeta é esse transbordar de amor, como diz o pastor Renovaldo aqui. Ele demonstra que ele está servindo a um Deus que ama. E ele exerce a sua função, o seu ofício, neste amor. Outro ponto que vai caracterizar o falso profeta é aquele profeta que não tem amor. Exatamente, na verdade, ele não é um profeta, ele é um mentiroso, que não se preocupa com a alma. Portanto, profetiza apenas aquilo que traz um retorno, algum benefício para ele. E aí entra este problema, essa diferenciação entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. O falso profeta vai buscar benefícios, vai buscar vantagens, vai tentar tirar algo da ovelha. Como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 7,
São lobos disfarçados de ovelhas, que no final das contas o que deseja é a carne e a pele da ovelha, e não quer saber de humildade ou de simplicidade, muito menos de amor. Seus sentimentos são de interesse, de soberba, de arrogância. Portanto, é muito mais fácil identificar o profeta, porque ele sempre vai falar eu primeiro. Ele vai ser como aquela criança, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Quando uma pessoa, e isso aí tá uma dica bem prática para você, meu irmão, quando uma pessoa começa a falar demais acerca de si e pouco acerca do outro, ou durante a comunicação, ela fala basicamente acerca dela e nada da palavra de Deus, do próprio Deus, mas tudo que ela joga é um jogo de palavras, falando acerca de si mesmo, dos seus ganhos, daquilo que ela é, daquilo que ela faz, dos seus títulos, pode identificar aí um falso profeta. Uma pessoa que busca mais o seu interesse próprio do que, na verdade, consolar o outro, né? O falso profeta, ele sempre vai tentar iludir, e aí entra um grande problema, porque ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir, e ele é um expert nisso, em identificar aquilo que a pessoa quer ouvir, e aí usar este espaço para fazer com que a pessoa seja conquistada pelas suas palavras. Nós vemos um exemplo dado pelo pastor Renovato aqui, do profeta Ananias, que enfrentou Jeremias. Ananias, ele fala aquilo que o povo quer ouvir. O jugo vai ser retirado de vocês. Olha, Deus vai destruir Nabucodonosor, vai destruir os inimigos de Israel. Porém, Jeremias alerta, não, o juízo está dado e Nabucodonosor será vencedor. E esse confronto que há entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, ele é vaticinado pelos fatos, pelos resultados. E aí entra a maior de todas as dicas. Mateus 7 vai nos dar a receita. Pelos frutos nós conheceremos. Não é pela performance do profeta, não é pela habilidade de fala do profeta, não é pelos sinais que ele emite, mas pelos frutos, pelo seu caráter, por aquilo que ele produz na sua vida. Existe uma história que eu li na Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia do Russell Norman Champlin, há muitos anos atrás. Eu comprei ela com muito custo e, para validar o custo, eu li ela de A a Z. Então, li ela inteirinha. E quando chegou para falar sobre a Academia de Platão, a primeira universidade do mundo, o pastor Russell Norman Champlin, ele conta que um certo professor de metafísica, e isso ficou muito marcado em mim a ponto de eu lembrar desse fato muitos anos depois, quase 20 anos depois, porque o professor de metafísica, ele falava tão bem e era tão bem articulado que Platão teve que impedir que ele continuasse a lecionar. Por quê? Porque ao final da sua turma, todos os alunos se matavam, buscando conhecer a metafísica, o outro lado da vida. Portanto, era um problema, ou exatamente o professor ser muito bom naquilo que fazia. A mesma coisa acontece com o falso profeta. Ele é tão bom naquilo que faz que ele incentiva as outras pessoas a se matarem espiritualmente. Porque fala mentiras, ilude, direciona vidas inteiras através de um engodo, de algo que a pessoa quer ouvir. E neste meio tempo, o profeta alcança algum tipo de benefício e autopromoção. Nós não vivemos, e o Diego deu uma aula fantástica sobre o que é ser profeta no Novo Testamento, nós não vivemos o Antigo Testamento hoje. Portanto, surgiu um profeta com roupas de profeta do Antigo Testamento, com voz de profeta do Antigo Testamento, sabe aquele negócio de meus irmãos, ou com fórmulas mágicas de profeta do Antigo Testamento, carimbe já diretamente, falso profeta. Irmão Júnior, o senhor não está sendo radical, não? Não estou sendo radical, meus irmãos, porque o Espírito Santo não mente. O Espírito Santo não usa de engodos, não usa de ilusão. O Espírito Santo não precisa de fumaça e pólvoras, de ilusionismo. O Espírito Santo não precisa. Qualquer pessoa, como eu sempre digo, a mesma pessoa usando o mesmo macacão azul no meio de 2.000 funcionários, ao abrir a boca sendo profeta de Deus, será diferenciado.
não precisa nenhum jogo de ilusionismo, nenhum jogo de palavras ou manipulação da mente humana. Nós podemos identificar o verdadeiro profeta pelos frutos e também o falso profeta pelos frutos. O seu caráter demonstra logicamente quem ele é. E para terminar esse ponto, eu vou acentuar aqui o que o pastor Renovato diz no subtópico 3, acerca de uma citação de um livro Assim Diz o Senhor, editado pela CPAD, do pastor John Bevere. Diz assim, a citação: profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus, falsos profetas, são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os quais partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Ou seja, o que o John Bevere está dizendo aqui? Vai chegar um camarada no púlpito de uma grande igreja, pregar a milhares de pessoas, as pessoas vão falar línguas estranhas, vão chorar, vão ter os corações partidos por aquela palavra não vem de Deus. Aquele homem não é um profeta de Deus. Então, como eu identifico, irmão Júnior? Porque eu estou desesperado. Recentemente eu vim numa conferência e meu coração foi partido. E como é que eu sei que aquela palavra foi dita por um profeta de Deus genuíno? Ora, irmãos, o antídoto também é dado em Mateus 7. A palavra de Deus e o Espírito de Deus vão demonstrar para você quem é de verdade e quem é de mentira. Se você vive a vida com Deus, o Espírito do Senhor vai dizer: você está escutando a minha voz. E se você vive a palavra de Deus, você vai comparar aquilo que o profeta disse com a palavra do Senhor. Havendo consonância, havendo realidade, pode indicar que é um verdadeiro profeta. E o fruto deste profeta vai demonstrar o seu caráter, aquilo que ele vai produzir. E isso o tempo vai dizer, vai vaticinar de uma vez por todas se é um profeta de Deus ou não. Para terminar, olha aqui. No subsídio teológico dado aos professores, tem um ponto que eu circulei porque é bastante interessante. Mesmo que os profetas, quem diz aqui é o Roger Stronstad, diz assim: mesmo que eles, os profetas, façam milagres, a doutrina, ou seja, a palavra, e o estilo de vida são os critérios para discernimento. Mesmo que durante aquele período em que o profeta falou, milagres aconteçam, o que vai validar se ele é um profeta de Deus ou não é o seu estilo de vida e a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, cuidado, ouçamos o que Paulo diz: examine. É o verbo diacrino, ou seja, coloque a lupa, olhe no sentido laboratorial da coisa. Examine o profeta, examine a profecia e não saia acreditando em profetadas, muito menos em revelamentos. A verdadeira palavra de Deus vai demonstrar na igreja local que aquele homem que fala as palavras de Deus verdadeiramente é um profeta de Deus ou é um mentiroso que deve ser combatido. O falso profeta, ele não deve ser tolerado, ele não deve ser ovacionado, ele não deve ser acarinhado, ele deve ser combatido. Porque, como eu disse semana passada entre os meus amigos, uma falsa crença mata mais do que armas. Portanto, é preciso combater o falso profeta. Ele deve ser combatido. Amém, meus irmãos? E assim terminamos essa lição e eu peço, Diego, conclua para nós, meu querido. Riquíssima essa aula, Júnior. Riquíssima, irmãos. Falar sobre o ministério profeta com vocês foi, assim, uma aula excepcional. Eu agradeço a Deus pela sua participação, mas asseguro algo que o pastor comenta como um fator conclusivo, que embora ao longo da história da igreja o ministério profético, especialmente o ministério de profeta, tenha perdido a sua preeminência, nós não podemos, de igual modo, alocá-lo da importância na igreja de Cristo. Esse ministério continua colaborando e cooperando para o reino de Deus.
Júnior acabou de apresentar-nos a distinção entre o verdadeiro e o falso, e é sabido de todos que o falso, dentre tudo que ele disse, vai atrair para si, vai atribuir para si os feitos. Mas o verdadeiro profeta é aquele que se utiliza da autoridade, da sabedoria divina para desmascarar as injustiças, falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Você já notou as vezes que é comentada a expressão assim diz o Senhor no Antigo Testamento e ela não é replicada no Novo, justamente porque hoje você não necessariamente precisa aguardar alguém aparecer com algo novo, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, é a maior profecia. Leia a Bíblia, nela há a orientação devida. E quando o verdadeiro profeta, que não se identifica, mas que assim como 2 Reis capítulo 4, a mulher de Sunem, a sunamita, identifica o Eliseu como um homem de Deus, o verdadeiro não virá com uma plaquinha, não virá com uma identificação ou com uma credencial, mas o verdadeiro virá com uma mensagem de Deus, pelo viés da palavra, aplicando algo que edifica a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu reforço a alegria de tê-los conosco, agradecemos ao nosso presidente, pastor Samuel, pelo apoio e foi um prazer você estar aqui participando da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like, não é isso, Júnior? Exatamente, meus irmãos. Comenta aqui suas experiências com relação aos bons profetas, com relação aos maus profetas, que é importante que nós dialoguemos sobre estes dons e estes ministérios fundamentais para a igreja de hoje. Que Deus abençoe. Amém.